Aquele que não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Olá, pessoal. Essas foram as palavras que o Senhor Jesus falou com respeito àqueles que podem, se quiserem viver com Ele ou não. Querem viver por Ele ou não. Por que ele disse isso? Porque na época em que ele veio, existiam muitas pessoas incrédulas. Era para essas pessoas que ele estava falando essa palavra. Porque as pessoas tinham que decidir se iriam crer nele ou não. Quem cresce nele, tudo bem. Quem não cresce por vontade própria, pessoal, tudo bem também. Ele aceitava isso aí. Ele respeitava a vontade das pessoas. Mas ele falou isso porque naquela época era necessário que as pessoas tomassem uma decisão. Ou viviam por Cristo ou viviam sem Cristo. Hoje, no século XXI, a maioria da humanidade hoje está nessa condição também. E a mesma palavra serve para a humanidade hoje. Para ver se as pessoas elas queiram viver em Jesus ou não. A decisão é pessoal de cada pessoa. Então, quando Jesus diz aquela palavra, ele não forçou ninguém, digamos assim. Não. A decisão é da própria pessoa em si. É a própria pessoa que decide se quer viver por Jesus ou não quer viver por ele. Mas, hoje, no século XXI, existe muita incredulidade a esse respeito ainda. As pessoas estão agindo para com o Senhor Jesus com indiferença, com rejeição. E isso é mal. Porque as pessoas estão, como é que eu posso dizer? As pessoas estão mal acostumadas com estão mal acostumadas a não darem o devido valor ao Senhor Jesus. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão nessa condição. Mas isso tem que ser quebrado com as próprias palavras que o Senhor Jesus falou. Porque ele falou várias coisas a respeito disso. Sobre salvação, sobre vida eterna. Para que a pessoa pudesse se arrepender e se converter a ele. E viver nele, por ele, para ele. Salva pela graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E muitos começaram a ser educados na justiça, para viver neste mundo de acordo com o Senhor Jesus. Hoje também tem que ser assim. Então, é preciso falar mais ainda a respeito disso. Porque existem muitas pessoas aí que, infelizmente, o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento de muitas pessoas para que não respondesse para essas pessoas o Evangelho da glória de Cristo, que revela o próprio Cristo Jesus para cada pessoa que crê. De forma que, na vida de cada pessoa que crê, o próprio Senhor Jesus é a esperança da glória para essa pessoa. Ela é salva. Ela passou da morte para a vida. O próprio Senhor Jesus será a ressurreição para essa pessoa. Então, o Senhor Jesus, ele saciou a vida dessa pessoa com água viva. Trouxe descanso para a alma dessa pessoa. Tempo de refrigério veio da parte dele para essa pessoa que creu. Enquanto aqueles que não quiseram crer, não tem nada disso, infelizmente. Porque essas coisas são reservadas mesmo
só para aqueles que se arrependeram sinceramente, se converteram a Cristo Jesus ao longo da história. Hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que precisam fazer isso. Mas não adianta eu falar aqui, ficar falando, com minhas próprias palavras. Não, hoje eu vou usar aqui as palavras do próprio Senhor Jesus para que as pessoas hoje ouçam o que ele disse. Porque o que ele disse é para que essas pessoas possam ouvir. Para que essas pessoas possam acreditar nas palavras dele. E saber que as palavras dele são espírito e são vida. Então, quem crê nas santas palavras do Senhor Jesus tem vida eterna. É verdade. Foi assim que aconteceu comigo e com milhares de pessoas que existem pelo mundo hoje. Então, não há dúvida de que a salvação do homem está apenas em Cristo Jesus e ninguém mais. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É isso que as pessoas têm que crer hoje. Crer nisso é suficiente. Quem crer nisso é salvo pela graça do Senhor Jesus para sempre. Então, quando a pregação do Evangelho, quando você ouve alguém pregando o Evangelho e falando palavras com respeito ao Senhor Jesus e à salvação, tentando, por essas palavras, levar uma mensagem séria e importante para a vida de muitas pessoas que precisam mesmo do Senhor Jesus, precisam da luz que veio ao mundo para iluminar todo homem, que é o Senhor Jesus. Muitas pessoas precisam de Jesus hoje. Mas para que essas pessoas encontrem o Senhor Jesus e assim as suas vidas sejam saciadas pela água viva, que é o próprio Senhor Jesus, é preciso falar uma mensagem, é preciso dizer palavras de salvação. Palavras que levem as pessoas a se compungirem, a se arrependerem, a se humilharem, a se converterem sinceramente ao Senhor Jesus, para que assim então possam amar ao Senhor Jesus sinceramente durante toda a sua vida, praticando o que ele ensinou. Então, isso é importante. Eu poderia chegar aqui e falar sobre política, sobre futebol, sobre praia, sobre paraquedismo, sobre comidas, bebidas, drogas, sexo e várias outras coisas. Mas, se eu fosse falar sobre essas coisas, eu iria apenas perder meu tempo tentando entreter pessoas. Só que o meu objetivo aqui não é esse. E nem esse foi o objetivo do Senhor Jesus. Quando ele veio aqui, ele veio com um mandato do Pai. Ele veio para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele foi obediente a essa missão com fidelidade. Até a morte de cruz ele fez isso. Então, é preciso entender isso hoje. Porque a mensagem da cruz, a mensagem de redenção, de salvação do homem, ela se iniciou pelo próprio Senhor Jesus. E ela está continuando a ser feita até hoje. Então, ao longo da história, muitas pessoas se converteram por causa disso. Muitas pessoas encontraram o Senhor Jesus. Muitas pessoas perderam a sua vida por causa dele. O tesouro precioso que essas pessoas encontraram é incomparavelmente mais valioso do que qualquer coisa que possa existir nesse mundo. Então, essa é a preciosidade. A pedra angular, que é Cristo Jesus, esse sim é aquilo que as pessoas precisam ter. Nada se compara ao Senhor Jesus. Então, o melhor que as pessoas podem fazer é crer.
Para que isso aconteça, eu vou ler aqui um texto, onde é o próprio Senhor Jesus falando sobre essa questão. Preste atenção no que eu vou ler aqui, que está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 25 e 26. Então, o Senhor Jesus falando disse: quem ama a sua vida, perde-a. Então, a pessoa hoje, no presente século, século 21, que está amando a sua própria vida, ela está perdendo a sua própria vida. É certo isso? Não, é errado. É errado amar a sua própria vida. Porque quem ama a sua própria vida, perde-a. Quem ama a própria vida vai encontrar perdição. Então, amar a sua própria vida, amar a si mesmo, a sua própria vida acima de tudo, é errado. E o Senhor Jesus não quer que você erre nessa questão. Ele quer que você acerte. Você precisa acertar. Então ele diz aqui, ó: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, o melhor a ser feito pelo ser humano hoje é odiar a sua própria vida neste mundo. Porque quando alguém aproveita e vive intensamente, curtindo a vida neste mundo, sendo amiga dos prazeres, praticando coisas inconvenientes, vícios e outras coisas efêmeras e passageiras, que as pessoas mergulham nisso profundamente, intensamente, tudo isso é errado. Ele fala aqui bem claramente, ó: mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, é preciso odiar a sua vida neste mundo. Você não pode gostar de nada que existe nesse mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Então, o melhor a ser feito é odiar a sua vida neste mundo. Porque ele diz aqui, ó: mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Você tem ideia do que significa vida eterna? Por exemplo, eu tenho 46 anos hoje, 45 anos. E não sei quanto tempo eu vou viver. Pode ser que eu viva aí, sei lá, 60, 70, 80, sei lá quantos anos. Mas um dia eu vou morrer. E vamos supor que eu estivesse amando a minha vida neste mundo. Se eu morresse, eu não iria ter vida eterna em tempo algum. E isso é um engano que muitas pessoas estão nessa condição hoje. Então, o melhor a ser feito é odiar a sua vida neste mundo. Porque quem fizer isso, preservá-la-á para a vida eterna. O melhor a ser feito é preservar a sua vida para a vida eterna. É isso que as pessoas têm que entender hoje, claramente. Porque ele está falando algo muito simples e claro aqui, com o objetivo de que as pessoas entendam isso. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, eu há muito tempo já estou convertido a Cristo Jesus. Já me arrependi, sim. Estou com Ele em minha vida, para sempre. Então, eu estou preservando a minha vida para a vida eterna.
eu não estou, eu não estou procurando gostar das coisas do mundo. Eu não me conformo com isso. Eu não me amoldo a esse gosto que muitas pessoas têm em querer amar o mundo e as coisas que nele estão. E quem ama ao mundo e as coisas que nele estão, está muito longe da salvação. Está ignorando o fato real que é o Senhor Jesus. A salvação pela graça. É aí que está o erro perigoso que muitas pessoas estão vivendo assim hoje. Quantas pessoas morreram hoje e, infelizmente, não creram em Cristo Jesus? Quantas? Foram muitas. Muitas mesmo. Então, é preciso se conscientizar disso agora. Se conscientizar de que o que vale a pena é o que ele diz aqui, ó. O que vale a pena é odiar a sua vida neste mundo para que você então possa preservá-la para a vida eterna. Ele diz aqui, ó, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, o Senhor Jesus fala bem claro a respeito disso. Se alguém me serve, siga-me. Então, é preciso servir e seguir ao Senhor Jesus. As pessoas têm que entender isso. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então, em qualquer lugar onde o Senhor Jesus estiver, o servo dele estará junto. Porque ele seguiu ao Senhor Jesus. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, aquela pessoa que serve ao Senhor Jesus sinceramente, com interesse de coração, pela fé, o Pai honrará essa pessoa. E isso é bom demais. As pessoas têm que entender isso hoje. Porque aqueles que não servirem ao Senhor Jesus, o Pai não honrará essa pessoa. E isso conta contra a própria pessoa que faz essa atitude. Deus não honra essa pessoa. Deus honra aquele que serve ao Senhor Jesus. E a esse sim o Pai honrará naquele dia. Então, a melhor coisa a ser feita é servir ao Senhor Jesus, para que assim o Pai possa honrar a pessoa que serve ao Senhor Jesus sinceramente. Essa é a palavra. Então, as pessoas hoje elas têm que entender isso. Já faz muito tempo que a pregação do Evangelho, levando a mensagem da salvação em Cristo Jesus, é pregada no mundo. Mas, infelizmente, hoje a maioria das pessoas está rejeitando essa palavra, odiando. Está indiferente a essa palavra. Não quer crer, não quer acreditar, não quer se arrepender e se converter a Cristo Jesus. E isso é algo que traz graves e terríveis consequências para quem toma essa atitude errada. Porque o certo a se fazer, de forma consciente, sábia e prudente, é crer em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de salvação, pessoal. Há muito tempo ela já é pregada no mundo, através da pregação do Evangelho. E muitas pessoas já se converteram, mas a maioria não. Então, eu espero que, para essas pessoas que ainda não creram, ainda existe esperança. Enquanto elas estiverem vivas, elas podem crer em Cristo Jesus sinceramente. E eu espero que isso aconteça, para o próprio bem dessas pessoas. Então, fica essa mensagem aqui de alerta
para que muitas pessoas possam despertar para o Senhor Jesus. Olhar para Ele como aquele que é o único que pode salvar a vida das pessoas hoje. Ele é o único e mais ninguém. Só Ele está credenciado pelo Pai para fazer tal coisa. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a mensagem certa que as pessoas têm que ouvir. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.